Bom dia a todos, brasileiros, a mídia em geral, as autoridades, mediante aos acontecimentos, da ação, do governo do Rio de Janeiro, no qual invadiu as favelas, combatendo o crime organizado, Aí agora surgem muitas comparações, da atuação, do Ministério Público de São Paulo, que por anos estudaram uma maneira de combater o crime organizado. E teve uma ação maravilhosa, sem nenhuma vítima, e teve um grande êxito, logicamente. Aí o governo vem e fala, não, que fomos nós que elaboramos tal ação do carbono oculto, e Quasar, Operação Quasar. Mas foi o Ministério Público de São Paulo. E daí depois vem o ministro Lewandowski falar que realmente foi o governo. Não foi, senhor ministro, não foi. Agora, mediante a atitude do governador do Rio de Janeiro em fazer essa operação, que gerou muitas vítimas fatais de criminosos, porque esses criminosos estão lá, é uma opção de vida de cada um. E eles estão sujeitos a essas fatalidades. Então, eles escolheram esse caminho. Aí vem o presidente Lula dizer que os traficantes são vítimas dos usuários. Um absurdo vindo de um presidente. E a postura do governador do Rio de Janeiro em fazer tal atuação, aí surgiu um questionamento do governo que não foi solicitado. Aí vem uma controvérsia, porque mediante algumas postagens, o presidente Lula mesmo falou que é contra GLO. Sem o GLO não poderia ceder nenhum militar federal, seja que for Forças Armadas, para atuar em operações. O próprio presidente já disse, sem GLO, e por diversas vezes o governador, por acho que 3 vezes e tal, ele solicitou e foi negado. Então foi por isso que foi feito. Agora vem o presidente falar que não foi solicitado. Sim, foi solicitado sim. Foi uma atuação do seu governo do Rio de Janeiro, a gente entende que foi uma ação muito bruta, sim, mas a sociedade em si, principalmente os favelados, que convivem diariamente com essas tais atuações dos milicianos e tudo mais, eles são vítimas e sofrem por demais. Então, essa atuação do governo, a gente não agora o governo, todo mundo vai criticar, Volta a dizer, se as vítimas não tivessem escolhido, seguir por esse caminho, ou se rendessem, entendeu? Agora vai surgir muitas situações que estava rendendo, tudo estava rendendo depois que o bicho, a situação estava terrível, quando o sangue estava fervendo, entendeu? Não cabe a mim julgar, quem sou eu para julgar? E as autoridades, o ministro Lewandowski, aproveita a oportunidade, realmente, ele aproveita a oportunidade. O problema do governo é a PEC, porque o governo quer tomar autonomia em todas atuações no Brasil inteiro, entendeu? Por isso ele foca realmente na PEC 18, que é forçar. Agora o presidente da Câmara antecipa a votação, algo mota, dessa PEC, sendo que essa PEC não vai resolver. A integração das polícias já existe, nessa própria atuação, indiferente se foi para alguns não foi uma atuação devida, uma boa atuação, para esses que acham que não foi, mas foi uma atuação conjunta, sim, com a Polícia Civil Militar, porque a União tirou o corpo fora. Vamos ser sinceros, ser objetivo.
E agora, simplesmente, agora o seu ministro Lewandowski, o Lula não aparece. O presidente Lula não aparece lá. Por que ele não foi lá no Rio de Janeiro? Joga o Lewandowski. Aí vai o Lewandowski que leva o representante, né, da Polícia Rodoviária Federal, nada contra. Antônio Fernandes, o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, nada contra usar a expertise dele, mas o próprio mesmo, os policiais rodoviários já dizem que não tem contingente para atuar nas próprias rodovias. Como ampliar essa área de poder? Não tem como. Agora a situação, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, os integrantes da Polícia Federal lá não querem aparecer, não aparecem. São assim, espertos, agem no silêncio. Presentes estão, sim, mas os rodoviários tem lá, tem que aparecer. O governo usa a rodoviária. Os rodoviários não querem mudar o logotipo de Polícia Rodoviária Federal para Polícia Viária. Essa PEC feita em gabinete, né, com o ex-policial rodoviário federal, isso que com o intuito de benefícios próprios, pode-se dizer, futuros. A gente entende. Simplesmente a última comissão levou, né, da Segurança Pública, levou os concurseiros da Polícia Rodoviária Federal que estão aguardando, sabe, a chamada e tal, colocou o seu ministro lá para forçar a chamada dos mesmos. Então, policiais rodoviários querem isso. Mesmo com esse contingente, o contingente é pequeno, não tem condições. Então, eu estou aqui realmente como policial ferroviário federal para ver meus direitos dos policiais ferroviários federais. Eu tenho que se dar, porque é o seguinte, agora que acelerar a votação da PEC, sendo que descarta a gente, tira da Constituição, a polícia mais antiga do Brasil, criada em 1852, artigo 641, que eu já estou cansado de dizer, e já foi recepcionado pela Constituição Federal. E ainda tem uma resistência enorme. Eu tenho que falar dessas coisas, né, que o colega lá abordou, um policial ferroviário federal, Isaías, abordou o presidente Lula lá e tudo mais. São 2009, que o mesmo falou que estava quase tudo certo, e é passado 16 anos e nada. E até o momento nada, e nem vai falar nada. E agora descarta. Aí o ministro Lewandowski falando que na época das privatizações, eu tenho que recapitular para os senhores entenderem, que na época das privatizações de portos e ferrovias, muitos guardas, ele confirmou guardas, né, havia nas ferrovias, e muitos foram demitidos, injustamente, caberia uma assistência social, uma previdência social, seja o que for, e nada foi feito, só manifesto. Que a maioria não era concursado e eram seletistas. Então a maioria, não são todos, senhor ministro. E eu volto até a reforçar para a mídia em geral, os policiais rodoviários federais, na época de privatizações, também foram privatizadas as rodovias. E eles não tiveram esse problema, eles tinham uma DI, eram chefiados pelo DNR, a maioria não era concursado realmente, e tinha uma DI, não foi julgado nem vai ser julgado, e os mesmos foram recepcionados. Aí eu questiono, por que os rodoviários podem e os ferroviários não podem? Nós passamos por concurso, tem tudo comprovando, eu tenho aqui, eu posso, tudo eu trago comprovando, concurso, até o nome do pessoal e tudo mais, né? Passamos concurso, tivemos aulas teóricas e práticas, noções de direito e tudo, armamento, tiro, trabalhamos armados, fardados, com viaturas, carteira de polícia, carteira, tudo que eu falo, senhores, eu comprovo, e somos descartados. Então, mediante isso, a gente está de luto realmente, os policiais ferroviários federais, pelos colegas lá, né, das forças de segurança, né, do Rio de Janeiro, que morreram. A gente fica chateado por eles e tal, a gente vai aí nos nossos sentimentos. E as atuações, quem somos nós para criticar? A gente está convivendo lá na região. Caiado foi lá apoiar.
na região de Goiás e tem feito um belo trabalho, e outros, né, governadores foi apoiar, sabe lidar. Não é simplesmente estar lá no Brasília, estou mais sentado nos gabinetes e falar, não está vivendo a pressão psicológica. Muitos colegas nossos, policiais ferroviários federais, morreram, ficaram em cadeira de roda, atuando nas ferrovias do Brasil, e não houve apoio nenhum do governo. E aí eu falo, muitos dos colegas também foram aproveitados em algumas áreas. Eduardo Coimbra, entendeu? Tava lá, foi lá na Comissão de Segurança Pública, né? E no exterior e tudo, fez a nossa presença lá, a CACOP. Também nossos colegas estão lá para mostrar que nós existimos, que nós estamos lutando pelo nosso direito. Simplesmente o chefe do executivo, artigo 84 da Constituição, cabe ao presidente Lula, vamos ser objetivo, regulamentar o que consta na Constituição. Ele comete crime de responsabilidade, aí eu pergunto, qual autoridade vai cobrar? Então, pedimos apoio, tem muitos deputados federais que estão nos apoiando, a gente tem muito a agradecer. Laura Carreiro, né? Alice Portugal, Fernando Braga agora, pô, só tenho muito a agradecer. E o pessoal da bancada da segurança está reconhecendo. Espero que os senhores passem para os seus colegas, entra no Google, procura se aprofundar na história dos policiais ferroviários federais. Não é uma criação, não é aproveitamento, não. É uma criação, não. A gente é a polícia mais antiga do Brasil e nós temos que humilhar, mendigar para que possamos ser reconhecidos. Mediante essa fatalidade, vocês me desculpem eu desviar um pouco do assunto da Polícia Ferroviária Federal, porque ela tem que estar lá, eles têm que estar inserida, ela já foi recepcionada pela Constituição Federal. Não pode o governo tirar da Constituição Federal, que é criar a PEC, se for criar a PEC, aproveitamento de todos os policiais ferroviários federais da extinta rede, que na criação em 1957 foi criada a Rede Ferroviária Federal, já existia a Polícia dos Caminhos de Ferro. Fomos ingressados lá indevido. Éramos chefiados por coronéis reformados da União. Nosso contra-chefe da União tinha um departamento da Polícia Ferroviária Federal em Brasília. Como pode se extinguir assim? Nós tínhamos uma verba. Ricardo Balisterri pode confirmar lá. Tinha uma verba de milhões lá. Para onde foi esse dinheiro, senhores? Aí, vai minha denúncia. Para onde foi esse dinheiro? Essa verba. O CNPJ da Departamento da Polícia Federal, Rodoviária Federal, passou por uma gráfica, aí tem muita coisa indevida. E aí, enquanto se discute as rodovias, as ferrovias estão lá, são abertas, vulneráveis, parta armamento, drogas ilícitos, contêineres não são vistoriados, e muitos desses armamentos também, logicamente, passam por esse contêiner, pelas fronteiras abertas. Temos que ter profissionais qualificados. A Polícia Rodoviária tem que nos apoiar para que nós possamos trabalhar em conjunto. Não é engolindo uma polícia ou a outra. Eu volto a frisar, porque eles sequer não falam da Polícia Ferroviária Federal. Tá lá, o Lewandowski está lá e tal, faz a campanha política, vamos dizer assim. Mas nós vamos cobrar a mídia, já que o presidente não quer cumprir a palavra, né? Então a gente está aí para passar a mídia, indiferente que a gente consiga êxito, não, mas em nome de Jesus Cristo, através dos deputados federais, que eu tenho certeza que vão pensar com carinho, os delegados, os deputados federais delegados lá, Palumbro, Belinsky e outros que estão lá, que têm conhecimento da violência no Brasil, estarão, eu tenho certeza que vai cobrar das autoridades que a Polícia Ferroviária Federal esteja presente, ok? Vai um bom dia a todos.